Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 4. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4. Acompanho, viu, Jackson, com muito carinho a história desta igreja. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor de vocês, a quem a respeito, admiro e amo profundamente. Marcos 4, verso 35. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tratar do tema: não desanime, Jesus está no controle. Eu quero fazer 4 declarações à guisa de introdução. A primeira declaração é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Não estamos numa estufa, não vivemos blindados. Ninguém passa pela vida imune, incólume, livre das tempestades. Democraticamente elas chegam para todos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. A segunda declaração é que as tempestades da vida são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e nos colhem, às vezes, de surpresa e põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se envolve com drogas e transtorna a saúde emocional da família. Situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia desse local nos ajude a entender esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia não é um mar, é um lago. E um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago é encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. Próximo dali, no extremo norte de Israel, está o monte mais alto do país, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Às vezes o vento gelado desce desta montanha, encurralado pelos montes, bate na superfície desse lago, e sol a pino, meio-dia, começa uma tempestade de vento inesperadamente. Possivelmente foi isso que ocorreu aqui. Quando eles entram no barco para atravessar, e é uma travessia muito curta e muito breve, está tudo bem. No meio da jornada, surge a tempestade inesperadamente. É assim na vida. Um dia comum, um dia normal, que você se levanta para ir para o trabalho, ou levar seus filhos para a escola, uma tempestade aparece. Terceira declaração é que as tempestades são também
inadministráveis, tantas vezes. Aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, a maioria deles nasceu ao redor desse lago. Pedro, Tiago, João, André, conheciam cada palmo desse lago, eram pescadores, passaram toda a vida ali, já tinham enfrentado muitas tempestades, já tinham vencido muitas dificuldades, mas agora a tempestade chega e eles não conseguem resolver o problema. O conhecimento deles, a experiência deles é insuficiente para sanar o problema. O barco está rodopiando no meio do mar, a fúria do vento joga o barco de um lado para o outro, e eles estão à mercê de uma tempestade avassaladora, onde a morte está mostrando para eles a sua carranca. Eles não sabem e não podem resolver o problema. As tempestades são às vezes assim, inadministráveis. O que antes era comum e doméstico fica muito estranho, e você não sabe como solucionar. Mas a quarta declaração traz-nos uma nesga de esperança. As tempestades são também pedagógicas. Em outras palavras, você e eu cremos numa doutrina gloriosa chamada soberania de Deus. E quando você diz que Deus é soberano, você está dizendo o seguinte: eu não creio em acaso, eu não creio em sorte, eu não creio em azar, eu não creio em determinismo cego, eu não creio em misticismo, eu não creio em olho gordo, eu não creio em macumba para crente. Eu creio que a mão de Deus dirige o meu destino. Eu creio que se Deus permite uma tempestade na minha vida, é porque tem um propósito. E as tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos derrotar, vêm para nos provar e nos aprovar para grandes experiências com Deus. Então, dito isto, vamos à análise do texto. O contexto revela para nós que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aula, já pregou, já ministrou, já ensinou um dia inteiro, obviamente no final do dia você está exausto. E está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele então, exausto, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Enquanto ele está descansando, a tempestade chega. E eu posso até ouvir Pedro e João dizendo assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós sabemos resolver o problema. Já passamos por tantas, conseguimos sanar o problema, por que não agora? Mas eles não conseguem. O conhecimento deles é insuficiente. A experiência deles não funciona. O barco está rodopiando no epicentro da tempestade, está enchendo-se de água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. E quando eles entendem que não tem mais o que fazer, recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se levanta, se desperta, repreende o vento, repreende o mar: acalma-te, emudece. E o vento tem ouvidos, e o mar escuta a voz do Criador e se aquieta. Faz-se grande bonança. Então Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande reverência e espanto, perguntam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, esta narrativa bíblica está focada em 3 perguntas. No verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre,
Não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se as três perguntas regem o texto, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Então vejamos a primeira pergunta do verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Na hora mais difícil da vida, nos vales mais escuros da nossa caminhada, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, nos dias mais difíceis da nossa vida, quando você se vê encurralado por um problema, por uma situação adversa, por uma tempestade, e você não consegue sair, e você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma porta de escape, você não vê uma janela de fuga, então você recorre a Jesus com o mesmo desespero e com a mesma censura: mestre, não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Não vais me socorrer? Não vais me estender a mão? Não vais parar essa tempestade? Não estás vendo o que nós estamos passando? Não estás percebendo que a morte nos encurrala? A grande questão é perguntar por que é que eles estão fazendo essa pergunta a Jesus em tom de censura. O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a ordem de Jesus no verso 35, passemos para outra margem com a tempestade. Porque convenhamos, no nosso imaginário funciona assim: se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. Nós cremos assim. Quem foi criado num berço cristão desde a infância, talvez se lembre de um cântico: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem, nada bem, nada bem. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência, e Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você está desviado dos caminhos de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como você vai entender que você é crente, você é piedoso, você é fiel, você é dizimista, você é generoso, você anda com Deus, você leva Deus a sério, e está enfrentando uma baita de uma tempestade? Como entender isso? Essa era a crise deles. Segundo lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles? Para fazer essa pergunta em tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Não está bem resolvido na cabeça deles o fato de eles estarem enfrentando uma crise e a aparente demora de Jesus. Porque Jesus estava fazendo o que no barco mesmo? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E quando você está passando uma crise, 1 minuto parece uma eternidade. Tem horas, meus irmãos, que a demora de Deus nos incomoda mais do que a própria tempestade. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando, pastor Jackson, que o maior drama de Marta e Maria lá em Betânia
não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. E eu gosto da teologia da Marta, porque ao mandar a mensagem para Jesus, ela não diz assim: Jesus, cancela tudo aí, fecha a tua agenda aí, corre para cá, nós temos pressa, o Lázaro está muito mal. Não, a teologia estava boa. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa falar mais nada. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Marta tinha certeza que Jesus viria. Bom, agora vamos entender umas coisas. Se você pega o mapa e vai perceber que Betânia, onde Marta morava, até onde Jesus estava, era um dia de viagem. Aí o cidadão sai da casa da Marta com o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E quando ele chega lá, já passou um dia. E quando ele dá o recado para Jesus, Jesus diz para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? Morreu hoje, enquanto o mensageiro estava chegando aqui. Agora preste atenção. O recado era esse para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o cidadão volta o segundo dia, esbaforido, dá a notícia para Marta: Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e já está sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que, recebido o recado, Jesus fica mais 2 dias onde estava. Então, um dia gastou para o homem ir, mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia que Jesus Cristo vai, quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que Jesus pelo menos não foi solidário com Marta e foi na mesma hora junto com o emissário? Por que ele esperou 4 dias? É que havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia pela instrumentalidade humana, como aconteceu com Elias, com Eliseu. Mas na crença deles, a partir do 4º dia, nenhum homem poderia ser o agente ou o instrumento do milagre, só o próprio Deus em pessoa podia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação toda pudesse entender que não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Jesus nunca chegou atrasado. O tempo de Deus não é o nosso, ele sempre chega na hora certa, e se ele parece atrasar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Bom, então diz a Bíblia que Jesus se desperta e repreende o vento e repreende o mar. Sabe por quê? Porque a voz dele é poderosa. Ele dá uma ordem, o sol aparece. Ele dá uma ordem, as estrelas surgem. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem, as ondas cessam. Ele dá uma ordem, os leões fecham a boca. Ele dá uma ordem, o fogo perde o seu calor. Ele dá uma ordem e os demônios precisam bater em retirada. Ele dá uma ordem, a doença cessa. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem, os céus e a terra escutam a voz poderosa do Criador. A sua voz é poderosa. Mas agora, depois de acalmada a tempestade, Jesus se dirige aos discípulos na segunda pergunta, no verso 40. E a pergunta foi essa: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Trocando em miúdos, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Bom, por favor, transporte-se para aquele tempo, para aquele local, para aquela circunstância, e pergunta a você: se você estivesse lá, estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários cruzeiros pequenos, grande só fiz um. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio, um congresso a bordo. Fui convidado para ser preletor. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Meus irmãos, foi uma tragédia. Ondas de 5 metros. Todo mundo nauseado no navio.
As pessoas iam jantar, cambaleando pelos corredores, não conseguiam chegar no refeitório, voltavam bêbadas, tropeçando as pernas, vomitando pelos corredores. Quando nós saímos, sabendo que tinha 8 horas de viagem, eu não suportava mais o enjoo, eu fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora pense comigo num barco pequeno, sendo moído pela tempestade, rodopiando no meio da crise, enchendo-se d'água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? A grande questão é por que eles deveriam ter fé e não medo. Para lhes ajudar, dar-lhes-ei um recurso mnemônico para facilitar a memorização. Eles tinham 4 razões para ter fé e não medo, e todas começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, segundo o verso 35, por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então eu vou fazer uma declaração aqui. Se você esquecer todo o sermão, mas lembrar dessa frase, já me sinto confortado. E a frase é esta: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Você pode repetir comigo? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, se Deus prometeu, pode saber que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que, se você não estuda a Bíblia, você não vai saber quais são as promessas. Para você conhecer as promessas, você tem que ler a Bíblia. Porque não adianta você desconhecer e ter consolo, se você não conhece. Você não sabe o que Deus prometeu. Então lê a sua Bíblia. Nós vamos começar um novo ano. Quem sabe você assume um compromisso dentre tantos aqui dos projetos de vida. Vou ler toda a Bíblia em 2025. Eu vou tomar nota das promessas de Deus para a minha vida, porque Deus nunca deixou a sua palavra cair por terra. Ele é fiel. Por que deviam ter fé e não medo? Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. E quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. Entendamos isso: a criatura não é maior que o Criador, a criatura não pode desafiar o Criador tem controle sobre a criatura. Se o Criador estava dentro do barco, o barco não podia naufragar com Jesus. Jesus estando no seu barco, você tem tempestade sim, mas naufrágio nunca. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós não temos de forma tão vívida a consciência de que Jesus está conosco. Preste atenção nisso. O único antídoto contra o medo não é a sua saúde, não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é a sua posição econômica, não é o seu sucesso profissional, não são os diplomas que você dependura na parede, não são os títulos que você tem. Tudo isso é bom, mas isso é bordão frágil, não mantém você de pé na tempestade. Agora, se Jesus está com você, você vai dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que eles deviam ter fé e não medo? Em terceiro lugar, por causa da
paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Outra pergunta, Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros fatos que retratam o poder de Jesus. Se não vejamos, aqui Jesus tem poder sobre a natureza. O mar escuta a voz dele, o vento escuta a voz dele e tudo se acalma. Mas quando Jesus desembarca desta viagem, ele vai desembarcar do lado oriental, território gentílico, onde começava a região de Decápolis, as 10 cidades gentílicas. E é um despenhadeiro, hoje chamamos ali de montanhas de Golã. E nesse despenhadeiro tem um cemitério. E tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E tem um homem lá, vivo, nu, violento, gritando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios. O que é legião? Legião é a corporação romana de 6.000 soldados. Era a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Onde passava uma legião romana, tudo destruía, tudo devastava. Dentro de um único homem tem 6.000 demônios. Este homem está enjeitado da família. Este homem é foragido da lei. As algemas não conseguem mais prendê-lo. Ele não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Mas vou lhe dizer algo, não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem vida irrecuperável para Jesus. Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para um território gentílico, para dentro de um cemitério, porque lá tinha um homem, um pária da sociedade, que Jesus iria exclusivamente, especificamente, deliberadamente viajar para essa região, para curar esse homem, para libertar esse homem, para salvar esse homem, para transformar esse homem e para fazer dele um missionário para a sua terra. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas quando ele retorna para sua cidade, a cidade que ele adotou como sua, Cafarnaum, tinha uma multidão lá à espera dele. E no meio dessa multidão tem uma mulher anônima, incógnita, que tem um problema grave, uma doença crônica, uma hemorragia há 12 anos. Isso deixava essa mulher não só constrangida, porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não tinha resolvido o problema, mas a tornava impura cerimonialmente. Ela não podia frequentar as festas, ela não podia ir na sinagoga. Em quem ela encostasse, a pessoa ficava impura. E essa mulher pensou assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O maravilhoso é que em vez do impuro tocar o puro, e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro, e o puro purifica o impuro. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a hemorragia é estancada na hora,
e ela fica livre do seu mal. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Para Ele não tem doença incurável, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas também tem dentro dessa multidão um pai muito aflito. E esse homem é o homem mais conhecido de Cafarnaum, é o Jairo, porque ele é o chefe da sinagoga. A sinagoga durante a semana era uma espécie de tribunal para julgar as causas do povo, e ao sábado um lugar para estudar a lei de Deus. O problema é que Jesus já não era bem quisto mais a essas alturas na sinagoga de Cafarnaum. Isso porque nessa sinagoga Jesus curou um homem num sábado da mão mirrada. E Jesus disse para aquele homem: fica de pé. Depois Jesus disse para ele: vem para o meio. E depois Jesus disse para ele: estenda a tua mão. E a mão do homem ficou recuperada. Era sábado. E as autoridades religiosas de Israel se juntaram com seus inimigos, os herodianos, para matarem Jesus. E Jairo sabia disso, da hostilidade que ele enfrentaria para recorrer a Jesus. Mas ele tem uma causa urgente. Sua única filha de 12 anos está morrendo. E ele vai a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus, diz: Senhor, vamos comigo lá em casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para ser curada. E diz o texto que Jesus diz: vamos Jairo, vamos. E Jesus começa a caminhar com Jairo. Jairo está com muita pressa, o coração dele está batendo acelerado, quando surge esse episódio da mulher. E quando essa mulher encosta nas vestes de Jesus, Jesus diz assim para os seus discípulos: alguém me tocou. A lógica cartesiana dos discípulos, normalmente Pedro, não podia ser outra: ô Senhor, mas desculpa, mas essa fala do Senhor não tem o mínimo sentido, nós estamos exprimidos nessa multidão, está todo mundo te tocando, está todo mundo te acotovelando, o Senhor vem me falar, alguém me tocou? Diz, não, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Muita gente encosta em Jesus, poucas pessoas tocam pela fé em Jesus. Agora pense comigo na angústia do Jairo, que a mulher tocou em Jesus. Jesus para a caminhada, está indo para a casa do Jairo, para cuidar da mulher. Bora Jesus, vambora Jesus, leva essa mulher para lá, bora Jesus, vambora Jesus, a minha causa é urgente, bora Jesus, vamos Jesus, vamos. Quando alguém chega e diz: não incomoda mais o mestre não, a tua filha acabou de morrer. O mundo desaba sobre a cabeça do Jairo. E Jesus diz para ele: ô Jairo, tenha medo não, crê somente. Quando Jesus chega lá na casa, está lá o coral da morte. Entra o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto e fala na língua materna da menina, o aramaico. E fala a mesma palavra que uma mãe diz para sua filha adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: menina, está na hora de levantar. Talita cumi. E os tentáculos da morte se soltam da menina, e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, você nunca mais morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vem a pergunta final do texto, do verso 41. A primeira foi dos discípulos de Jesus, verso 38. A segunda é de Jesus aos discípulos, verso 40.
Agora a última é a pergunta entre os discípulos, do verso 41. E a pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo que este é aquele que, junto com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, num conselho intratrinitariano, planejou todas as coisas, inclusive você e eu. Quem é este? Ora, este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, e pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu, e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e passado no bater das portas libertou da morte os primogênitos de Israel no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas de Israel, este é aquele que é representado pelos sacrifícios que eram oferecidos no templo, este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal e divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é o alfa, este é o ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Messias, o Salvador, o Senhor, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa justiça, é a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós suou e chorou no Getsemane, sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós carregou aquela cruz maldita pelas ruas
apinhadas de Jerusalém. Este é aquele que foi pregado naquele lenho, mas transformou esse patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo, está sentado no trono e governa as nações. Este é o nosso grande sumo sacerdote, o advogado justo que intercede por nós. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o Senhor Jesus Cristo. Este é aquele que está dizendo para você nesta manhã: você não precisa ter medo, você precisa ter paz, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Fique de pé, por favor. Bendito é o teu nome, ó Deus. Bendito é o teu nome. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso glorioso Redentor. Tu conheces as lutas que o teu povo passa, as tempestades da vida, mas tu estás conosco. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Não há outro para quem olhar, não há outro por quem esperar. Tu és o único. Tu és o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa herança. E eu te peço agora, no poderoso nome de Jesus, que Tu visites cada coração, que Tu aquietes cada coração, que Tu derrames a luz do Teu rosto sobre nós, para que as tempestades da vida sejam vistas segundo a Tua perspectiva. Às vezes nós perdemos o controle, é verdade, mas Tu continuas no controle. Dá-nos descanso, dá-nos serenidade, dá-nos compreensão espiritual e dá-nos fé para crermos que Tu estás no controle da nossa vida. Te adoramos por isso, te exaltamos e reconhecemos que só Tu és Deus. Prostramo-nos aos Teus pés, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Looking through the window of a crowded train, faces blurred like memories in the rain. Searching for a moment I can claim. Life keeps moving, never quite the same. Whispers of the past echo in my ear, silent words that only I can hear. Time's a river swiftly flowing near. Each new day brings both hope and fear. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Raindrops tapping gently on the glass. Moments fade, no matter how we grasp. In the silence of the days that pass, we find truth in questions we still ask. Lost in thoughts that come and go, wondering where they all will flow. Dreams and doubts in quiet show. In this journey we all grow. Eyes closed tight to see inside a world where secrets like to hide. Truths emerge from where they bide, in the heart where feelings ride. The train moves on through night and day, carrying dreams along the way. Each window frames a fleeting play, a story lived then swept away.